Olá! Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre doenças do trato gastrointestinal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o estresse é uma epidemia que atinge cerca de 90% da população mundial. E se somarmos nessa equação o péssimo estilo de vida moderno associado com uma má alimentação, isso nos leva ao desenvolvimento de problemas de saúde associados principalmente ao trato gastrointestinal. A exposição ao estresse resulta em alterações das interações cérebro-intestino, eixo cérebro-intestino, levando ao desenvolvimento de uma ampla gama de distúrbios gastrointestinais, incluindo doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável e outras doenças gastrointestinais funcionais, respostas adversas relacionadas ao antígeno alimentar, úlcera péptica e doença do refluxo gastroesofágico. Sabendo disso, é importante reconhecer as alterações morfológicas e os diferentes tipos de tratamentos farmacológicos que podem ser feitos. Para compreender as doenças do trato gastrointestinal, considere o caso do paciente jovem, de 24 anos, que está no estágio final de sua pós-graduação, enfrentando níveis elevados de estresse. Além disso, esse paciente mantém hábitos não saudáveis, incluindo o consumo excessivo de café e tabagismo. A combinação desses fatores, juntamente com o uso frequente de anti-inflamatórios não esteroidais como o ibuprofeno, pode agravar a gastrite. Com todos esses fatores somados, espera-se que a camada de muco, que impede que o suco gástrico, cujo pH varia entre 2 e 3, entre em contato direto com as células da parede do estômago, esteja comprometida. Esse comprometimento enfraquece a proteção natural e predispõe a pessoa a desenvolver úlceras pépticas, como indicado pelos sintomas, incluindo aumento na intensidade da dor à palpação na região epigástrica. O paciente também relatou desconfortos estomacais, quando seu estômago estava parcialmente vazio, manifestando-se através de sintomas como vômitos, arrotos frequentes, sensação de inchaço, episódios de sangramento e anemia. Devido a modificações na qualidade do muco gástrico, houve um ambiente propício para o crescimento de bactérias oportunistas, como a H. pylori, capaz de sobreviver em ambientes ácidos do estômago. Essa bactéria contribui para o desenvolvimento de úlceras gástricas, pois aumenta a produção de ácido pelas células parietais. Além disso, ela secreta substâncias tóxicas que desencadeiam uma resposta inflamatória na mucosa estomacal, comprometendo a camada de muco. Adicionalmente, o H. pylori produz enzimas como lipases e proteases, que desintegram o muco. O diagnóstico dessas condições pode ser realizado por meio de endoscopias, biópsia e detecção da enzima urease. Ao correlacionar as informações clínicas com o quadro do paciente, além das descritas anteriormente, o paciente apresentou palidez e extremidades frias, que podem ser atribuídas à anemia, que é comum em casos de úlceras pépticas. Os resultados de exames de sangue mostraram hemoglobina de 7 mg por decilitro e hematócrito de 22%, confirmando a presença de anemia. E também, o resultado da endoscopia revelou a presença de uma úlcera duodenal na parede posterior de 0,5 centímetro, o que confirmou o diagnóstico de úlcera péptica. A biópsia realizada durante a endoscopia também revelou a presença da bactéria Heliobacter pylori, que é uma das causas comuns de úlceras pépticas. O paciente informou ao médico que usou ibuprofeno na dose de 400 mg por dia por um período de 2 meses devido a uma lesão no joelho. O ibuprofeno é um anti-inflamatório não esteroidal que atua primariamente inibindo a COX-2 e a COX-1. Essa última desempenha um papel fundamental na produção do muco gastrointestinal, o qual desempenha um papel na defesa das células da parede estomacal contra os efeitos adversos do baixo pH do suco gástrico. O uso prolongado, de 2 meses, do medicamento resultou na diminuição dessa proteção estomacal, levando ao desenvolvimento da gastrite. Na molécula do ibuprofeno, os carbonos permitem mais uma interação hidrofóbica, aumentando a sua potência, além da metilanocarbono-quiral, que também aumenta a potência, e o grupo ácido carboxílico, que é um grupo essencial para a interação com a COX. Uma alternativa que um médico poderia prescrever ao paciente é o omeprazol. Este medicamento age ligando-se de forma irreversível às bombas de próton, hidrogênio e potássio ATPase, inibindo a secreção de ácido pelas células parietais do estômago. Isso resulta em um aumento do pH no estômago e ajuda a reduzir o desconforto causado pela gastrite. Na molécula do omeprazol, os dois anéis com amina
e um espaçante são essenciais para a sua atividade, e a dupla álon enxofre aumenta a sua potência. O enxofre é essencial para formar uma ligação de sulfeto com o resíduo de cisteína da bomba de hidrogênio. O mecanismo de ação do omeprazol é fazendo ligação com a bomba. Mas como? A amônia do anel piperazina do omeprazol ataca a bomba, fazendo então a ligação. O outro fármaco que pode ser prescrito é a amoxicilina, que é um antibiótico beta-lactâmico da classe das penicilinas que inibem a síntese da parede celular bacteriana, se ligando na PBPs, que são enzimas responsáveis por fazer a ligação cruzada da parede celular, que dão a resistência e a estabilidade à bactéria. Por isso, elas são bactericidas. Além disso, são antibióticos de amplo espectro, atuando na H. pylori, pois, na sua estrutura, apresentam um grupo hidrofílico e polar, como o NH3+, e NH2. Além disso, esse grupo ajuda na resistência a ácidos, por ser um grupo eletronegativo. Já o anel benzeno, de sua estrutura, por ser um grupo volumoso, confere a resistência beta-lactamase. E ainda, o anel beta-lactâmico e o ácido carboxílico são grupos essenciais para a atividade. O segundo medicamento antimicrobiano utilizado foi a claritromicina, um fármaco da classe dos macrolídeos que se liga na porção 50S do ribossomo. No ribossomo, existe uma estrutura parecida com um túnel, que a cadeia peptídica usa para sair do interior do ribossomo durante a síntese proteica e posteriormente formar uma proteína. Esse fármaco se liga nesse túnel, impedindo que a cadeia saia do ribossomo e, dessa forma, inibe a síntese proteica, impedindo que a cadeia peptídica cresça. A estrutura da claritromicina apresenta a metoxila na posição 6, que evita o ataque nucleofílico na própria molécula, tornando-se resistente ao ácido no estômago. Assim como já citado anteriormente, o paciente apresentou úlcera duodenal, que provavelmente teve a sua causa por conta da infecção por Helicobacter pylori, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, tabagismo e o estresse. O subsalicilato de bismuto, prescrito pelo médico, apresenta uma ação anti-inflamatória e bactericida, além de agir como antiácido fraco e frequentemente ser usado como parte do tratamento de úlceras pépticas, principalmente para auxiliar na proteção e cicatrização da mucosa gástrica. Esse é um medicamento muito utilizado também no tratamento adjuvante da infecção por Helicobacter pylori, pois ele forma sais com o ácido salicílico, como o oxicloreto de bismuto e o hidróxido de bismuto, por hidrólise em meio ácido. E quando combinado com outros medicamentos, como claritromicina ou amoxicilina, eles se tornam um excelente bactericida. Para o tratamento da úlcera, como no caso apresentado, os riscos são mínimos. No entanto, esses medicamentos podem apresentar riscos mais graves aos pacientes caso ele seja utilizado em longos períodos, pois o bismuto é um metal pesado e o seu uso prolongado pode levar à absorção excessiva dessa substância. Além disso, alguns pacientes podem ser alérgicos ao bismuto ou desenvolver reações adversas, como diarreia ou constipação, durante o tratamento. Além de tudo isso apresentado, vale ressaltar que existem hoje em dia outras formas de se prevenir ou ajudar no tratamento de doenças. Uma delas são as plantas medicinais, que podem auxiliar na recuperação do paciente. Neste caso, a espinheira santa pode ser utilizada para o tratamento de gastrite e indigestão. A parte utilizada é a sua folha e está presente na lista da Rename. Essa planta é utilizada há séculos por povos originários de vários locais da América Latina, e em 1922, um professor da Faculdade de Medicina do Paraná a utilizou para tratar úlcera gástrica e obteve resultados positivos. Além dela, temos também a carqueja, Baccharis trimera, que apresenta propriedades digestivas, antiulcerogênica e antiácida, validadas em estudos com cobaias, ao mostrar que os extratos da planta reduziram a secreção gástrica e tiveram um efeito analgésico. Sua parte utilizada é o caule. É isso, galera! Hoje aprendemos as causas, alterações morfológicas e os diferentes tipos de tratamentos farmacológicos que podem ser feitos em casos de doenças do trato gastrointestinal. Obrigado e até mais!